Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de HTML e de CSS. A aula de hoje é a continuação da aula de tabelas e hoje nós vamos falar a respeito de semântica. E, assim, a gente tem que entender uma coisa. A gente escreve código não só para o nosso, aliás, não só para os nossos amigos, não só para a gente. A gente também escreve código principalmente para as máquinas. E é exatamente por isso que a gente tem a semântica no HTML. Pense comigo. Às vezes, um código que você escreve para uma máquina, seja para o compilador, seja para o navegador, seja para alguma coisa do tipo, é alguma coisa que serve justamente para facilitar a experiência de usuário. E o objetivo da semântica, de modo geral, é exatamente esse, galera. É exatamente para facilitar a visibilidade da página para deficientes visuais, enfim. E com tabelas, essa questão não é diferente. A gente pode quebrar as tabelas em várias seções, como é o caso do cabeçalho, do corpo, do rodapé. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma tabela, ó, que vocês podem dar uma olhada. Aqui, essa linda tabela é a tabela que eu utilizo justamente para fazer a minha gestão pessoal e para fazer a minha gestão de tarefas e meu trabalho de modo geral. O que acontece? Aqui a gente tem esse cabeçalho, né? E aqui a gente tem esse corpo. O corpo é o lugar onde eu vou colocar as tarefas propriamente ditas. E aqui a gente tem o rodapé, que é onde eu vou colocar o total de tempo que eu trabalhei hoje. Só para constar, galera, eu não tenho mexido nessa tabela há algum tempo, mas eu já trabalhei já faz algum tempo. Ó, acho que é mais ou menos uma hora e pouca, assim. Mais ou menos isso, né? Enfim. E o objetivo é justamente esse, galera. É implementar. Como eu falei para vocês, o objetivo é implementar uma tabelinha assim dentro da nossa aplicação, ok? E para fazer isso, eu não vou mostrar as cores ainda, como vocês podem fazer, talvez mais para frente, uma aula de cores em CSS misturado com tabelas do HTML seria alguma coisa que combinaria bastante, mas agora a gente pode melhorar não só os nossos títulos, mas os nossos cabeçalhos, as nossas legendas, justamente com o Interred. Como vocês podem ver, galera, no cabeçalho dessa tabela aqui, ele é. Bom, aqui nós temos os dados da nossa tabela e aqui nós temos os cabeçalhos, ok? Como vocês podem ver, galera, é meio que um padrão para outras tabelas, ó, que a gente tem esse cabeçalho aqui. Então é exatamente por isso que eu considero isso daqui como um cabeçalho. E como vocês podem ver, como são coisas diferentes aqui, eu considero isso daqui como o corpo da minha tabela, como um todo. No local onde eu vou colocar os dados da tabela. Beleza? Então, é exatamente por isso que eu uti- faço a utilização das tags thead e th, ok? Então, na nossa página, a gente vai colocar principalmente as tags th e tr e thead justamente aqui. Beleza? Primeiro de tudo, na nossa página. Aqui, você vem aqui, onde está escrito linguagem nível, dá um Ctrl Shift P. Eita, peraí. Ctrl Shift P. Aqui, você vem aqui com Wrap with Abbreviation, e aqui eu vou colocar um T-Head. Ok? Correto. E aqui, eu também vou fazer o seguinte. Eu vou dar mais um outro Wrap with Abbreviation, e aqui eu vou colocar TH dessa vez. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, Wrap with Abbreviation, TH. E aqui, como a gente tem o TH, eu vou excluir esse TD também. Isso. Bom, o live server já está iniciado. E como vocês podem ver, aqui teve uma diferença visual, sim. O meu THEAD ele ficou em negrito. No entanto, galera, eu quero que vocês
prestem atenção justamente porque a maior diferença dentro dessa tabela é uma questão muito mais semântica do que propriamente visual, ok? Então isso quer dizer que a tabela agora ela ficou muito mais otimizável, especialmente para deficientes visuais, especialmente para o nosso navegador, especialmente para o código JavaScript que provavelmente a gente vai escrever daqui a algumas aulas, ok? Eu vou fazer um exemplo aqui um exemplo aqui para vocês é o seguinte: imagina se a gente fosse gerar código aqui para essa tabela. A gente utilizaria código JavaScript. Então, é meio que por isso que a gente utiliza dessas tags aqui. Beleza? E como vocês podem ver, eu dei exemplo aqui. E agora, a gente vai melhorar a exibição dos nossos dados com T-Body. É como se fosse legendas, cabeçalho, a nossa lógica, legendas para o nosso cabeçalho, e para o nosso corpo, a gente pode colocar os nossos dados, que seriam o nome das linguagens de programação. E aqui, é muito simples como a gente vai fazer isso. Ó, muito simples. É só você criar aqui. Então, só HTML. Você vem aqui com Ctrl Shift P, Wrap with Abbreviation, e você pode colocar aqui T-Body. Beleza? E como vocês podem ver, não houve nenhuma mudança visual, mas é como eu falei, o SEO, quer dizer, o SEO não, mas a visibilidade da página, por exemplo, para deficientes visuais ou para alguma pessoa que utiliza um navegador especial, mudou bastante. Justamente por conta disso, o navegador reconheceu basicamente onde é que a gente coloca os dados da nossa página e aonde a gente coloca as legendas da nossa página. Então isso foi uma coisa muito importante justamente por isso, ok? Eu quero continuar com vocês mostrando uma última tag, que é justamente para você implementar rodapés. Geralmente, esse rodapé que eu vou implementar, assim como eu coloquei aqui o total de tempo que eu gasto nas tarefas, aqui eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Aqui, ao invés disso, eu vou simplesmente colocar o meu nome completo. Aqui eu vou colocar o TR também, o DD. Aqui você pode colocar o spam, que eu vou explicar para vocês na próxima aula, mas aí já adianto que ele serve para colar algumas linhas, aliás, algumas colunas, no caso. Eu vou chamar de Gustavo da Silva. Ele veio. Certo? Temos aqui o nosso código. Temos aqui o nosso nome. Beleza? Footer. E para que serve tudo isso? Bom, futuramente a gente vai utilizar JavaScript. E o objetivo é que a gente gere. O que acontece? Quando a gente vai fazer uma busca no banco de dados ou alguma coisa do tipo, a gente geralmente coloca os dados direto na nossa tabela. Só que o que acontece? Isso daqui pode dar confusão se você não colocar t-head, se você não colocar t-body, se você não colocar... Enfim, tipo, um dado que deveria ser gerado aqui, por exemplo, ele pode ser gerado aqui, em cima do linguagem do nível. Então você entende a gravidade da situação. E é exatamente por conta disso que a gente utiliza o t-body. É porque os dados que a gente vai gerar dinamicamente utilizando o JavaScript futuramente, se tudo der certo, a gente vai colocar diretamente aqui no corpo da nossa tabela. E não aqui. E também para preservar o cabeçalho também. E como eu falei várias vezes, o nosso código é voltado para o usuário final e principalmente para o navegador que vai distribuir esse código. Okay? Quer dizer, distribuir foi foda, mas o navegador que vai ler esse código. Okay? E a lição de casa para vocês é bem simples. Eu gostaria que vocês modificassem todas as tabelas do seu currículo da aula anterior para que vocês possam incluir tags semânticas em literalmente todas as tabelas, ok? Bom, e é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no meu canal para mais e mais vídeos a respeito de HTML e de CSS. Se tudo der certo, vamos lá voltar semana que vem, como eu falei, aquela questão dos IDs das classes.
se tudo der certo mais pra frente. E é isso, galera. Falou, gente. Tchau.